Bem, pessoal, aqui eu sou o monitor de patologia novamente, Henrique Bedak, e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre inflamação e reparo. Bem, quais são os pontos importantes para a gente ver nessa videoaula? Inicialmente, os vários tipos de inflamação, né? Nós vamos falar um pouco também sobre o granuloma, vamos ver alguns tipos de necrose, em especial a necrose coagulativa e a necrose liquefativa. Iniciando pela inflamação, é muito importante a gente poder diferenciar dois tipos básicos de inflamação. Aquela que está na fase aguda, né, mais recente, ou aquela que está em processo mais crônico e já está há muito tempo ocorrendo. Uma das características principais utilizadas para essa diferenciação seria a presença predominante de neutrófilos, né, de polimorfos nucleares, no processo inflamatório agudo, e a predominância de macrófagos, linfócitos e plasmócitos nos processos crônicos. E é isso que a gente vai usar basicamente para diferenciar o estadio da inflamação nas várias lâminas que vamos ver daqui à frente. Iniciamos com essa lâmina. Essa lâmina é difícil reconhecer, mas se trata de alvéolos, é um tecido pulmonar, e ela está tomada por uma inflamação produzindo um grande exudato. Então é aquela inflamação onde o paciente tem uma tosse cheia, uma tosse purulenta, né? Essa inflamação está ocupando toda a região alveolar, está ocupando todos os sacos alveolares com conteúdo purulento. E agora, para a gente poder comparar com o tecido normal aqui à direita, percebemos nitidamente a maior presença de celularidade, a maior presença de células de defesa, dos neutrófilos, que estão ocupando basicamente todos os espaços possíveis de tecido, indicando uma inflamação aguda. Nesta lâmina aqui nós temos um aumento daquela lâmina passada, e aqui podemos identificar com maior facilidade a presença dos neutrófilos, exatamente por a gente ver vários lóbulos nucleares, representa facilmente o diagnóstico da presença dos neutrófilos. Então, por esse aumento, nós percebemos que realmente é um neutrófilo, então se trata de um processo infeccioso, uma inflamação aguda. Nesta outra lâmina, temos também a presença de neutrófilos apenas para facilitar o diagnóstico de vocês. Vários tipos de neutrófilos, várias apresentações de neutrófilos, de polimorfos nucleares, para vocês conseguirem bater o olho e identificar a presença desse processo infeccioso com tendência de ser aguda. Aqui, para mostrar já o início do processo inflamatório crônico, é bom a gente sempre lembrar como visualizar um macrófago, né? Uma célula grande, um núcleo grande, com grande quantidade de citoplasma, um plasmócito mais arredondado, com menos citoplasma, e o linfócito que basicamente a gente mal vê o citoplasma, pois o núcleo ocupa quase que a totalidade do espaço celular. Nesta lâmina aqui nós encontramos um infiltrado inflamatório muito mais crônico. Percebemos a presença de plasmócitos, de linfócitos, de macrófagos. De forma fácil percebemos que aqui tem uma tendência a uma inflamação muito mais crônica, né? Com uma temporalidade muito maior. Já agora falando um pouco do granuloma, o granuloma é um tipo especial de resposta inflamatória, muito comum, por exemplo, na tuberculose, muito comum na presença de corpos estranhos, como no fio de sutura, né? E é importante a gente saber a estrutura do granuloma. O granuloma normalmente ele é composto por um centro com uma necrose caseosa, né? Com a presença sempre de células gigantes. Células gigantes são vários macrófagos que se fundem e se formam uma célula de grande tamanho com vários núcleos. Nós veremos à frente mais exemplos. Ao redor dessa necrose caseosa, identificamos um anel de macrófagos subseguidos
por um anel de linfócitos. E todo esse processo é rodeado por um processo de fibrose decorrente da presença de fibroblastos em todo o processo inflamatório. Aqui nós temos um exemplo, então, de um granuloma. Esse granuloma é decorrente da casca do ovo de Schistosoma mansoni. E aqui, circulado em preto, nós percebemos a presença da célula gigante, uma das células gigantes dessa imagem. Então, nós vemos aqui exatamente uma grande quantidade de macrófagos, seguida por alguns poucos linfócitos, e tudo rodeado por fibroblastos que têm a tendência de gerar uma fibrose daquele local. Aqui um outro exemplo de granuloma. Esse granuloma aqui facilmente se identifica a célula gigante, um conjunto de macrófagos que se fundem, né? E tem vários núcleos e grande tamanho. E novamente, perceba o círculo que tem os macrófagos, depois os linfócitos e, por fim, mais à frente, a fibrose. Vamos falar agora um pouquinho, de forma breve, sobre os tipos de necrose. Basicamente, de forma simplificada, nós iremos falar sobre dois tipos: a necrose coagulativa e a necrose liquefativa. De uma forma prática, seria interessante perceber que a necrose coagulativa é aquela na qual as estruturas se mantêm, isso é, as células morrem, mas a estrutura que remanesce, que sobra, ainda leva uma boa lembrança de como era a estrutura passada. Então, para poder identificar uma necrose coagulativa, é importante ter em mente como é essa lâmina na histologia normal, porque mesmo com a morte celular decorrente da necrose, ainda iremos identificar uma estrutura semelhante a como ela era na sua origem. Já na necrose liquefativa, é o contrário. A destruição, a morte celular leva a uma real dissociação à estrutura que antes existia. Então, em nada se parece uma necrose liquefativa da sua histologia normal que veio. Então, assim a gente consegue diferenciar o processo de necrose coagulativa da necrose liquefativa. É importante, então, a gente ver a histologia e lembrar da histologia dos vários tecidos para ter um diagnóstico mais preciso. Bem, pessoal, eu espero que tenham gostado da videoaula. Basicamente, a gente tem que identificar um processo inflamatório, saber se é agudo ou crônico, né? Entender o granuloma, as suas partes, aonde ele pode ocorrer, sempre procurar ele em processos inflamatórios decorrentes de uma tuberculose, por exemplo, e saber, logicamente, identificar essas duas necroses principais, que é a coagulativa e a liquefativa. Abaixo na descrição segue alguns links interessantes para estudo aprofundado. Um bom dia, obrigado.